a relação que você consegue estabelecer entre o contexto político em que nós elegemos um presidente da República como este que nos governa e esta violência que você, né, na sua individualidade, a sua família foi vítima? Existe alguma relação entre um país, né, entre uma sociedade que permite a esse sujeito nos governar e essa violência que as mulheres sofrem e que é normalizada todos os dias, até pelas representações no imaginário, na televisão e no meio virtual? Sabe, Silvio, toda vez que eu vejo alguém do nosso campo político nos acusar como algo jocoso de identitários, eu penso que eles são incapazes de decifrar a esfinge do Bolsonaro, né? Por quê? Porque só existe como explicar a eleição do Bolsonaro, né, e dos seus representantes, porque nós não temos nós temos centenas de pessoas, né? O bolsonarismo transcende Bolsonaro, isso que nós presumimos, né, chamar de bolsonarismo, independe dele, né? Então, nós temos centenas de parlamentares, vereadores, deputados estaduais, deputados federais que carregam essas mesmas ideias. E essas ideias, sejam no ambiente virtual, né, ou no real, essas mentiras, elas só existem relacionadas intrinsecamente com o discurso de ódio. No Brasil, esse sistema de desinformação e de fake news, ele foi construído a partir de ódios reais da nossa sociedade. E aqui entra um tema pouquíssimo falado, que é o que nós chamamos de mineração de dados. As fake news, elas não são só mentiras. Às vezes eu escuto assim, sempre teve mentira. Sim, óbvio, eu sei, eu faço campanha desde antes das fake news existirem e já inventavam coisas machistas a meu respeito. Mas a gente está falando da mentira certa dirigida para a pessoa certa. Então, é muito fácil num país como o Brasil, para não falar sobre mim, convencer de que a Marielle Franco era casada com um traficante. Por quê? Porque isso encontra eco no racismo que estrutura as nossas relações, né? E que se individualiza permanentemente. É normal, as pessoas olham, as pessoas racistas, organizadas nessa sociedade, olham e pensam o quê? Nossa, agora está explicado. Está explicado essa mulher negra com tanto voto. Elas encontram a razão, né, dentro da sua lógica de preconceito, da sua lógica de construção do ódio. Essas mentiras, o que elas fazem nada mais é do que agudizar esse sentimento, né, internamente, a partir do algoritmo, a partir dos dados trabalhados, trabalhar com preconceitos que já existem e levá-los a uma escala nacional. Então, por que é tão fácil convencer as pessoas de que o Jean Willis queria instituir um projeto que legalizava a pedofilia? Porque na nossa sociedade homofóbica, né, há uma vinculação construída historicamente entre homens e mulheres, mas sobretudo entre homens gays, e a ideia de uma hipersexualidade, né, e uma sexualidade desmedida, é algo doente, né? São preconceitos que encontram eco trabalhados de uma maneira correta, né? É comum a gente ouvir assim, eu não recebi essa fake news. Sim, tu não recebeu essa fake news porque ela não diz respeito aos teus códigos, aquilo que tu acreditaria, aquilo que tu compartilharia. Então, para entender a eleição de Bolsonaro, a gente precisa entender as novas tecnologias, evidentemente, mas precisa entender a sociedade brasileira. Eles não criaram isso, eles trabalharam com isso, é outra coisa, né? O ódio às mulheres, né, foi trabalhado, mas essa é uma marca da sociedade brasileira. Nós somos o país que mais mata mulheres, né? Esse racismo violento, né, expressado por eles em qualquer ambiente, né? Seja no Congresso, quando rasgam uma exposição, seja no discurso, seja nessas frases senso comum expressadas, né, são do senso comum racista da nossa sociedade, né? Tudo isso já existia aqui. E, portanto, Silvio, eu vou dar um passo à frente, que não é parte da tua pergunta, mas é sobre as consequências disso. Para mim, nesse momento em que nós temos uma diminuição do prestígio do presidente da República e a possibilidade de retomarmos, né, espaços de governo do nosso campo, é imprescindível que nós coloquemos essa questão no centro. Para mim, não basta a ideia
de que nós vamos desenvolver o Brasil, interromper o fascismo. Óbvio que interromper o fascismo é a questão número 1, né? E precisamos de uma aliança amplíssima para isso. Mas interrompendo o governo Bolsonaro, qual é a nossa missão? Qual é a minha missão enquanto mulher comprometida com a luta antirracista, mesmo branca? Qual a minha missão e a nossa missão deve ser ter um projeto que coloque o enfrentamento ao racismo em primeiro lugar, né, como estruturador número um dessa desigualdade econômica, inclusive brasileira, mas que coloque isso no centro. Esses dias, como é que pode imaginar que exista um projeto nacional de desenvolvimento e que sublime isso? Né, que sublime o fato de 17 mil pessoas terem sido enterradas sem causa-morte, nós sabermos quais são essa causa e quem são essas pessoas. Nenhuma é igual a mim, nenhuma é igual a mim, né? Como que pode um país que 62% das mulheres negras, mães de crianças de 0 a 3 anos, e 45% das mulheres brancas, mães de 0 a 3 anos, não trabalham? Que desenvolvimento é esse? Que uma parte não trabalha pela sua questão de raça e gênero ou de gênero, né? Então, a gente precisa de um oposto disso, né? Esse governo se estrutura, se legitima socialmente a partir do ódio. Nós precisamos de um programa que retome o desenvolvimento, que garanta trabalho e renda, óbvio, que coloque alimento na mesa do povo, óbvio, né? Mas que centralmente enfrente aquilo que deu origem, né? Os sentimentos que legitimaram essa chegada dessa gente ao governo. Só se surpreende, Silvio, só se surpreende dramaticamente quem vive longe, né, dos espaços de poder, porque né, é como se fosse assim, todos aqueles que cochichavam passaram a gritar. Todos aqueles que cada vez que te viram entrar na universidade pensavam, o que esse cara está fazendo aqui? Né? Todos aqueles que faziam cara feia no avião, né? E que esses ganharam voz, é sobre isso, né? São as pessoas de carne e osso, não são os robôs. Os robôs, eles servem para dar dimensão para isso, gente. Mas essas pessoas existem, sentem e vivem a vida no nosso país a partir disso. Como é que você gostaria que a sua filha falasse de você no futuro? Sabe que eu já refleti muito sobre isso, assim, né? Porque as pessoas nos falam muitas coisas, né? Eu estou virando a ideia de que a gente precisa falar menos para os outros sobre eles mesmos, porque acaba sendo muito violento, a gente nem se dá conta, né? Então as pessoas sempre falam assim, a Laura vai se orgulhar, a Laura vai se orgulhar, e eu realmente não sei se orgulho é algo que filho tem que sentir, sabe? Porque a relação de filho com pai, com mãe, é uma relação completamente diferente dessa ideia, né? De abrir mão do afeto para essa causa, né, abstrata, né, gostar da humanidade e abstrair a questão singular das mulheres e dos homens. Então eu me esforço muito para que pelo menos para que ela saiba que eu sou alguém que nunca abri mão de fazer o que eu acredito, né, e que enfrentei todos os meus medos, inclusive os que a envolvem para isso, mas que sempre fiz tudo achando que era para o bem de todos, assim. Eu tento trabalhar muito com a Laura essa ideia de que a gente tem que estar inteiro, e eu vivi um pouco isso, porque eu fui muito quebrada na vida, né, e abstraía muito essa minha condição de estar quebrada, sabe, Silvio? De estar fraturada, de não estar inteira, e eu só consegui adquirir, né, a potência que eu tenho, seja de escrever o que eu quero, seja de falar o que eu penso, de organizar, quando eu consegui me tornar inteira. Então, tornar-se inteiro é a partir do que nos faz feliz, podem ser os afetos, podem ser, né, a vida profissional, mas estar inteiro individualmente, mas que a vida só tem sentido quando a gente compartilha e se dedica a tentar fazer com que outras pessoas também possam estar inteiras nessa condição não individual do estar inteiro, né, Silvio? Porque estar inteiro não diz respeito só a essa subjetividade individual, né? Então, é mais fácil para mim estar inteira sabendo que ela está aqui e que ela vai para a escola depois, né? Essa é a condição material, objetiva, né? É fácil estar inteira com ela sabendo que se ela ficar doente ela não vai morrer, ela vai ter hospital, né? Então, não é uma condição só abstrata, sentimental. Mas e eu tenho muito medo, assim, talvez essa seja a minha pior coisa sempre, né? Que eu tenho que trato muito, felizmente eu sou casada com o Duca, que é um cara que me ajuda muito a enfrentar esse fantasma, porque eles sempre tentam fazer
Ó, eu tô olhando para baixo para não te olhar, para não chorar, viu, Silvia? Essa é a manha do não chorar é olhar para o papel, gente, tô olhando para escrevendo, mas eles sempre tentam fazer com que a gente se sinta responsável pela violência que eles produzem, né? Então, com a mulher que é mãe, no meu caso, é muito comum as pessoas pensarem, basta não estar aí que ela não sofrerá isso, né? E talvez esse seja o meu pior pesadelo, assim, conseguir estar inteira nesse sentido, sabendo que eu não sou responsável por essa violência que ela sofre, garantindo a proteção dela e fazendo ela saber que as escolhas, inclusive que dizem respeito a ela, são pautadas por um mundo que eu luto contra, né? E que eu dedico a minha vida a isso. Então, enfim, acho que é isso que eu queria que ela soubesse de mim. E que ela mudou minha vida radicalmente, porque talvez a maternidade tenha sido a mais potente das experiências que me conectaram com outras mulheres, né? O meu feminismo, aqui, isso é bem importante, assim, a vivência real da maternidade, Silvio, foi o que aconteceu de mais fantástico para eu perceber a minha condição de mulher branca, absolutamente menos vulnerável do que outras mulheres, e entender que o trabalho reprodutivo é o centro, digamos assim, da desigualdade que atinge homens e mulheres no nosso país. Eu queria que você indicasse indicasse leituras, referências, né? Pode ser livro, pode ser filme, o que você quiser. Tu sabe que eu tenho pavor de... Eu imaginei. Não, eu tô brincando. Eu não sei escolher livro. Deixa eu pensar, assim, bom, para começar, então, eu acho que todo mundo que contigo faz isso. Eu acho que para as pessoas brancas, ler o teu livro e os títulos da coleção, né, que a Djamila organizou, mas o teu em particular, sobre o racismo estrutural, acho que é muito importante. Acho que a gente deveria fazer uma campanha com as fundações partidárias para eles comprarem esse livro, e cada vez que alguém falar identitário, a gente panfletar o livro, assim. Fica a minha primeira dica, assim, porque essa é uma das minhas maiores preocupações para o tempo vindouro, né? Para a ideia do que virá. Eu acho que uma parte das mulheres feministas também podem ler aquele livro bem simples da Nancy Fraser, que é o Feminismo para os 99%, não para ter as respostas, mas para aprender, para pensar perguntas, né? Sobre a nossa prática, a nossa atuação cotidiana. Tem um livro para mim que eu sou apaixonada, né? Eu esses dias cheguei a uma conclusão, estava até conversando com um amigo em comum nosso, que é o Júlio Veloso. Eu falei, Júlio, eu sempre me pergunto a personalidade que eu mais gosto, quem que eu mais admirei, e eu me dei conta que talvez a pessoa que eu mais admire na vida, em toda a dimensão, toda a vida, porque ela está numa fase mais avançada, é a Angela Davis, né? A Angela foi massa jovem, foi massa na meia idade, é massa mais velha, eu acho ela, assim, uma potência, e tem um livro dela que é pouco lido, porque não é um livro teórico, que é a autobiografia dela com 28 anos. E eu acho esse livro fantástico, assim, para quem não conhece ela, acessar, né? Pô, eu ficava olhando, pô, eu tô com 40, ela com 28. Quando eu comecei a ler, eu falava, nossa, pessoa escrever uma autobiografia com 28 anos é um pouco petulância, né? A pessoa tá... E quando tu vai lendo, tu vai pensando assim, uau, né? Essa pessoa, ela é, acho eu, uma das maiores pessoas vivas hoje no planeta. E, para não dizer que eu não falei do que eu gosto, que é romance, tem um romance que eu sou apaixonada, que é um romance que foi lançado agora. Na verdade, ele não é exatamente um romance, né? Ele é um livro autobiográfico, mas muito bem escrito, de uma autora francesa, lançado pela editora Fósforo, ela chama Annie Ernaux, e chama-se O Lugar. É um livro muito bonito, não sei se tu já leste, Silvio. Eu indico para muitas pessoas, porque ele é um livro sobre a história dela, filha de trabalhadores do campo franceses do início, nascida nos anos 40, e os pais fazem tudo para que ela tenha acesso à educação. Só que a educação constrói para ela outra socialização, outros signos, outros símbolos, e constrói uma distância não percorrível entre ela e os pais, né? E é um livro muito bonito, porque ele não é um livro moralista, ele não é um livro sobre culpa, ele é um livro que constata os abismos, né, que a gente constrói enquanto a gente vive. Manu, eu quero te agradecer demais, dizer que foi um papo maravilhoso, como sempre é falar com você, dizer que eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, viu? Muito orgulho mesmo. Você é
Eu nem falo, eu vou editar esse vídeo e vou dizer, gente, a prova que eu sou amiga de Silvia Almeida. Não, é minha amiga mesmo, eu tenho muito orgulho de dizer isso, uma amiga querida, uma Obrigada, pessoa que, Silvia. independentemente da nossa amizade, né, e que para mim é muito cara e muito importante, eu quero enfatizar aquilo que eu disse no início. Eu acho você fundamental para o Brasil que a gente vai ter que construir. A coisa que eu posso dizer agora é o seguinte: fique viva, né? Temos que ficar vivo. Vamos ficar vivo. Vamos cuidar uns dos outros, né? Vamos cuidar da nossa permanência. E você falou sobre não estar inteiro. O que é não estar inteiro, né? Não estar inteiro, você colocou muito bem, não é o indivíduo, né? Não é estar inteiro, íntegro como indivíduo, né? Porque ninguém está inteiro quando está sozinho, né? Ninguém está inteiro mesmo quando está numa multidão, mas que não tem uma perspectiva que ultrapasse a sua própria existência. Então, assim, que nós possamos estar completos. E a completude, ela se dá justamente quando a gente ultrapassa a nossa condição enquanto indivíduo, né? Então, eu tenho muito orgulho de poder estar nesse processo de me completar, que nunca vai acontecer, porque nós somos seres finitos, né? Mas que estar em processo, né, de me tornar completo e inteiro e ter você como uma parceira, como uma companheira de luta. Muito obrigado, viu, querido? Obrigada a ti, Silvio. Eu sou muito feliz de viver no mesmo tempo que tu no nosso país, né? Acho que a vida também tem essas circunstâncias misteriosas, né? A gente não escolhe o tempo que a gente vive. E eu realmente, assim, é um privilégio poder viver num Brasil que assiste, né, esse gigante intelectual e ativista, né, porque eu não acredito nessa intelectualidade dos livros que não mudam o mundo, né, ou que não tentam mudar a realidade. Então, para mim é uma alegria, uma honra mesmo viver e compartilhar sonhos e lutas nesse país contigo. Um beijo. Um beijo, querida. Muito obrigado a você também que assistiu Entre Linhas com Manuela Dávila. Mais uma vez, quero agradecer a todos aquelas que assistiram essa entrevista, e vou pedir a você mais uma vez se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, curte se você gostou da entrevista, comente, compartilhe. A gente se vê no próximo Entre Linhas. Muito obrigado.